Irmão, tem uma palavra para compartilhar para o seu coração. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 14 até o 18. Aleluia. Marcos, capítulo 1, versículo 14 até o 18. Deixa eu mandar um recado aqui para o pessoal que daqui a pouco vai ver no YouTube essa mensagem. Irmão, você que está aí acompanhando na internet, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, te dê vitória, que o Senhor esteja falando ao seu coração. Se inscreve no nosso canal no YouTube para você poder acompanhar nossas mensagens. Deus sempre vai estar falando ao seu coração e é um prazer ter você aí com a gente, tá? Em nome de Jesus. Irmãos, Marcos capítulo 1, versículo 14 ao 18, vai dizer assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que vocês sejam pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Amém? Pode tomar o seu assento nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, não dá não. Jesus começa o seu ministério pregando o evangelho do reino, após João Batista ser preso, após o nosso Cristo começar de fato o seu chamado, começar de fato a exercer o seu ministério aqui na terra. E a Bíblia vai falar que ele, andando junto ao mar da Galiléia, ele encontra alguns homens, os seus primeiros discípulos, os seus primeiros apóstolos. Aqui a gente vai ver falando sobre Simão e André, dois irmãos. Pelo menos até o versículo 18 que a gente leu. Mais para frente, no versículo 19, você encontra Tiago, João. Mas hoje eu quero focar nesse homem chamado Simão, que Jesus também deu para ele o nome de Pedro. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a história de Pedro. Eu quero falar um pouquinho com você sobre a história desse homem que foi um dos primeiros apóstolos que o nosso Cristo chamou para caminhar com ele aqui na terra. Jesus começa o seu ministério e é interessante, como a gente sempre fala aqui, uma das primeiras preocupações de Jesus foi em montar uma equipe abençoada, que entendesse a visão, que entendesse o propósito do reino e se dedicasse junto com ele naquela visão. Sabe, irmãos, e Pedro é um cara sensacional. Pedro é um homem que nós vamos meditar hoje na história da vida dele, pelo menos num resumo, e você vai entender que a história da vida desse homem é inspirante, é inspiradora. A história da vida desse homem é empolgante, é um exemplo a ser seguido de um homem que tinha uma empresa, era dono de uma empresa de pesca, proprietário dos seus barcos, mas que um determinado dia está na beira da praia, encontra com Jesus, e Jesus diz para ele: olha, venha após mim. Em outras palavras, ele diz: hoje você está pescando peixe, mas a partir de agora eu vou te ensinar como você vai pescar homens. Então ele começa a caminhar com Jesus. O interessante, irmãos, porque hoje o meu tempo é bem curto, eu já vou falando e aplicando essa palavra. Eu não vou fazer do jeito convencional, ir até o final e depois voltar aplicando. Eu já vou aplicando essa palavra na sua vida. O interessante é que Pedro, e é isso que Deus espera de cada um de nós, a obediência de Pedro é imediata. Fala comigo assim: imediata. A obediência de Pedro é imediata. Jesus fala com ele, em outras palavras: larga tudo e vem. Eu vou te ensinar a pescar homens. E a Bíblia vai dizer: e deixando logo as suas redes, o seguiram. Pedro obedece imediatamente, ele recebe a voz de comando e obedece ao Cristo imediatamente. É isso que Deus sempre espera de nós, que a gente sempre tenha predisposição para o obedecer. Quando ele libera uma palavra sobre nós, sabe, irmãos, e é o que Pedro está obedecendo aqui, é algo muito difícil que Pedro está obedecendo.
Porque, irmãos, o que Pedro está obedecendo aqui é de fato, de verdade, largando o seu emprego para seguir Jesus. Ele está deixando para trás a sua empresa, ele está deixando para trás a sua fonte de renda mensal, o seu salário, a sua renda que caía na sua conta todos os meses, agora já não vai cair. Ele vai depender do sustento que aquele que o está chamando vai suprir na vida dele. É algo muito difícil. Na nossa geração nós vemos essa grande dificuldade. O bispo Wilson uma vez falou: irmãos, meu sonho era que todos os pastores da minha superintendência não precisassem trabalhar materialmente, que eles pudessem se dedicar somente à oração, ao jejum, à Bíblia, à visita, ao evangelismo e se dedicar a fazer a obra de Deus. O reino cresceria muito mais rápido. Pastor, eu não concordo com o pastor não trabalhar. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Abra o seu coração, porque se você for ler a Bíblia, nem Jesus trabalhava depois que começou a fazer a obra de Deus. Nem Jesus. Jesus trabalhou até 30 anos. Depois de 30 anos ele começa a pregar o evangelho. E ele não é mais carpinteiro. Depois de 30 anos ele é o Cristo, o pregador do evangelho. Ele não é mais o carpinteiro, ele é o carpinteiro até 30 anos. Nós precisamos entender isso. Não é errado, biblicamente, o pastor não trabalhar. É claro que o pastor que não trabalha tem que se dedicar 24 horas à obra de Deus. A cobrança na obra de Deus vai ser mais pesada. Porque, irmãos, eu trabalho, ainda preciso trabalhar. Um dia eu não vou mais trabalhar, vou me dedicar só à obra de Deus. Você não falou amém, não? Se você não concorda, vai concordando aí que eu já vou botando isso na sua cabeça. Deixa essa igreja crescer mais e ter condição de me pagar um salário, que você vai ver. Se eu vou viver só da obra, vou fazer obra 24 horas por dia, vou evangelizar 24 horas por dia. 24 horas não, que eu vou tirar pelo menos umas 6 horas por dia de oração. Aí o resto do dia eu fico por conta da obra. Mesmo trabalhando, eu já fico hoje, né, irmão? Chego em casa meia-noite, 1 hora da manhã, acordo 6 horas para ir trabalhar e estou aí na luta, meu filho. Se eu tiver tempo e a igreja tiver condição de me pagar, não é errado. Depois você leia lá Lucas capítulo 8. E Jesus e os seus discípulos andavam por toda parte, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino. E algumas mulheres andavam junto com eles, entre eles Maria Madalena, Susana e outras, as quais os sustentavam com as suas fazendas. Então, depois de 30 anos, Jesus se dedicou ao ministério. E aquilo que sustentava Jesus e os discípulos era a entrada financeira da igreja. Está compreendendo? Ninguém é ladrão, ninguém é usurpador, ninguém está para tirar a lã das ovelhas, nem nada. É só uma questão de se pode e vai dedicar da forma como pode, da forma como pede, é muito bem-vindo. Pedro está fazendo isso aqui agora. Lá na frente você vai entender que Pedro em algum momento faz até um questionamento com Jesus sobre tudo que ele precisou deixar para trás. Pedro está largando a sua fonte de renda. Pedro está largando o seu salário. É muito mais fácil alguém que todo dia 5, todo dia 10 tem o seu salário na conta. É muito mais fácil do que alguém que esperar. Meu Deus, eu preciso que esse mês o Senhor supra o dinheiro daquela conta. E às vezes Deus só supre nos 45 do segundo tempo, meu filho. É muito mais difícil você viver pela fé, de fato, de verdade, nessa área da vida. Você tem um trabalho material, te garanto que é muito mais fácil. Sabe, irmãos, e Pedro está largando tudo isso, que renúncia. Pedro está deixando para trás uma instabilidade. Pedro está deixando para trás algo que era o seu porto seguro. E dizendo em outra, mesmo sem falar nada, mas ele está dizendo: mestre, eu quero andar com o Senhor, eu quero ser um discípulo do Senhor, eu vou andar com o Senhor. Irmão, e Pedro começa a andar com Jesus, e começa a ter experiências maravilhosas, sobrenaturais com Jesus. Uma das primeiras experiências, você somente virar a página aí, você vai ver que Pedro tem a sua sogra curada. Jesus era o tipo de pastor que gostava de fazer visita. Eu tenho dificuldade de entender pastor que não gosta de fazer visita. Eu tenho uma grande dificuldade. Um pastor que não gosta de fazer visita, não gosta de, sabe, de ver como é que os irmãos estão. Jesus, se você ler a Bíblia, uma vez eu preguei aqui uma série de mensagens, os irmãos vão lembrar. Casas que Jesus entrou. A primeira casa que Jesus entrou, uma das primeiras, é a casa da casa de Pedro. E lá ele cura a sogra de Pedro. Gostava de fazer visita, né, irmão? Como é que a senhora está? A senhora está com febre? Então vem cá, vou orar pela senhora. Jesus não, eu vou te curar agora mesmo.
E Pedro começa a ter experiências sobrenaturais com Jesus, começa a ver os milagres, começa a acompanhar a pregação de perto, começa a andar um pouco mais de perto. Jesus está no monte, Pedro está com ele, Jesus está fazendo a obra, Pedro está com ele. Pedro se tornou com essa atitude de se dedicar a mais, de se dedicar além, de abrir mão de certas coisas, de certos momentos, para se dedicar integralmente ao ministério, andar com Jesus. Pedro se torna um dos mais íntimos de Jesus. Pedro é um daqueles, como Pedro, Tiago e João, um dos mais íntimos com Jesus. Se você ler a Bíblia, querido, você vai encontrar quando Jesus vai curar a filha de Jairo. Jesus chega perto da casa de Jairo, e quem são os três que Jesus chama para entrar na casa de Jairo com ele? Pedro, Tiago e João. Você vai ver mais na frente, Jesus vai passar pelo monte da transfiguração, onde ele se transfigura, aparece para ele Moisés e Elias, e eles têm um diálogo. Quem eles chamam para experimentar esse momento junto com ele? Pedro, Tiago e João. Você vai acompanhar quando Jesus está no Getsemane, no momento de maior dor do seu ministério, no momento de maior aflição, a ponto de ele suar sangue. Quem é os três que ele chama para estar perto dele? Pedro, Tiago e João. E sabe, meus irmãos, Pedro se torna um dos mais íntimos de Jesus. Deixa eu dizer isso para você nessa noite, irmão. Vale a pena renunciar tudo o que tiver que renunciar para você ser íntimo de Jesus. Vale a pena você renunciar um tempo de lazer, se preciso for. Vale a pena você renunciar um tempo extra, se preciso for, para ficar mais perto dele, porque quem anda mais perto dele experimenta milagres mais profundos. Não foram todos que viram ele ressuscitar a filha de Jairo. Não foram todos que viram ele se transfigurar. Não foram todos que viram ele lá no momento do Getsemane. Foram os mais íntimos. Vale a pena ir mais profundo. Vale a pena gastar um tempo a mais, dizer: Jesus, é só eu e o Senhor. Eu não quero nada agora. É só em nome da nossa amizade, só em nome do nosso relacionamento, só em nome de eu te conhecer, de eu ser mais conhecido pelo Senhor. É só em nome de eu me deixar queimar mais aqui no teu altar. Eu preciso andar, e eu não quero andar distante, eu quero andar perto. Onde o Senhor for me chama, eu quero ir junto. Sabe, irmão, nós precisamos entender que esse é o desejo de Deus também para essa geração, para a nossa vida. Pedro, um homem ousado, um homem que tinha coragem de fazer coisas que outros não tinham coragem de fazer. Eu já preguei essa mensagem aqui também, e é interessante, cada passagem dessa que eu estou te falando aqui dá uma mensagem. Mas Pedro é o homem que tem coragem de tirar o pé do barco e caminhar com Jesus sobre as águas. Um homem ousado. Um homem de coragem, um homem que estava disposto a fazer. Só um exemplo: Jonas, você não quer tirar o pé do barco, não? Então eu vou tirar e eu vou viver experiência que você nunca vai viver. Alguém olha e diz assim: mas Pedro afundou. Mas se ele estivesse aqui nessa noite, ele diz: eu afundei, mas eu andei. Mas você afundou, mas eu andei, não interessa, pelo menos eu andei. Ele poderia olhar nos olhos de cada um de nós aqui com todo amor e carinho e perguntar: você já andou sobre as águas? A gente ia olhar para ele com cara de taxa e dizer: não, nunca vivi essa experiência. Ele ia dizer: pois eu vivi, foi fenomenal. Eita, Jesus fez a água ficar dura debaixo do meu pé, eu caminhei sobre aquele negócio, foi uma experiência sobrenatural. Está compreendendo, irmão? Só que, como eu falei, ele teve coragem de fazer o que outros não fizeram. Irmão, só vive experiências mais profundas, mais sobrenaturais, mais, sabe, fenomenais, nesse nível, aquele que tem coragem de tirar o pé do barco e dizer: eu vou me lançar nessas águas aí, creio que o Senhor vai endurecer esse negócio debaixo do meu pé. Só vive experiências mais profundas quem tem coragem de se lançar um pouco mais, quem tem coragem de ir além. Sabe, quem faz o que todo mundo faz só vai viver o que todo mundo vive. Agora, quem faz o que ninguém tem coragem de fazer vai viver o que ninguém vai viver. Eu acredito, irmão, que tem pessoas aqui, assim como eu sou motivado por esse negócio, irmão, de ir mais além, de ir mais profundo, de experimentar, sabe, o que ainda ninguém viveu, de nessa geração, sabe, ser aquela pessoa que experimentou níveis mais profundos. É isso que Deus está procurando nesse tempo, meus irmãos. Pessoas que nessa geração olhem e digam: Senhor, eu vou te amar mais do que todo mundo, eu vou te buscar mais do que todo mundo, eu vou desejar mais do que todo mundo, e através desse desejo, através dessa fome, através dessa sede, você vai viver experiências com Deus que mais ninguém vai viver nessa geração. É isso que Deus está procurando nesse tempo, meus irmãos. Eu fico lendo a Bíblia e eu me pergunto: Deus, por que mais ninguém me conta que está vivendo hoje essas experiências? E é como que Deus diz ao meu coração: se ninguém está vivendo, vai você viver. Se ninguém está testemunhando a minha glória,
face, vá você buscar até você me encontrar. É isso que Deus está procurando nesse tempo. Irmãos, chega de ouvir testemunho do outro. Chega de ouvir o outro dizer, olha, eu subi o monte e vi o monte fumegar. Eu subi o monte e vi anjo. Olha, eu vi o céu aberto. Chega, irmão, de ter testemunho dos outros. Deus vai dar testemunho para você também. Deus vai revelar a glória dele para você também. Ele vai se revelar para você. Ele vai se revelar para os sedentos, para aqueles que têm fome. Ele vai se revelar para aqueles que estarão dispostos a buscar além do que os outros. É isso que ele quer nesse tempo. Sabe, debaixo de uma palavra, se é tu mesmo, manda eu ir ter com o Senhor andando sobre as águas. O interessante é que Jesus não nem titubia, meu filho. Ele fala, quer Pedro, quer uma experiência mais forte? Vem. É a única palavra que Jesus libera. Interessante, né? Interessante é que Jesus, colocando em patamar, ele já está aqui no patamar do sobrenatural. Pedro ainda está no patamar do natural. E o convite de Jesus é, Pedro, sai do patamar do natural e vem comigo para o patamar do sobrenatural. Deus está te convidando para ir para o patamar do sobrenatural, irmão. A igreja não é um edifício, a igreja não é um organismo morto, a igreja é um grupo de pessoas sedentas e dispostas a dizer, Deus, eu não quero andar no nível do natural, eu quero experimentar o sobrenatural do Senhor nessa geração. Eu não quero mais andar no natural, ficar com a minha cabeça no natural, com o meu coração no natural, com as minhas atitudes naturais. Não, agora eu vou andar sobre as águas, eu vou experimentar o sobrenatural, eu vou viver o que outros não querem viver. É uma grande verdade, nem todos querem, né? Nem todos querem. Nem todos têm a coragem, né? Porque já imaginou, irmão? A coragem de Pedro foi muito grande. Sair do barco e... Já imaginou a cena? E aí começa. É uma verdade, lá na frente ele afunda, mas como eu falei, ele pelo menos andou. Está compreendendo? E a parte que ele afundou fica só como exemplo para nós. Eu não posso olhar para as dificuldades. Eu não posso olhar para os problemas. A hora que eu botar meus olhos no problema, eu vou afundar. A hora que eu botar meus olhos no problema, a minha fé vai naufragar. A hora que eu botar os olhos no problema, eu vou sair do nível sobrenatural, aonde Deus opera milagres sobrenaturais, e vou entrar para o nível natural, e Deus não tem compromisso com nada natural. Tanto é que ele permite Pedro afundar. Aí Pedro clama, aí ele bota a fé de novo em ação, aí Jesus opera um milagre. Volta. Vem de novo, Pedro. Está compreendendo? Sabe, irmãos, Pedro é esse homem. Pedro é o tipo de homem que teve revelações profundas sobre quem era Jesus. Um dia Jesus olhou, sentou com os seus discípulos e falou assim, gente, fala para mim, quem que a multidão aí está falando que eu sou? Aí alguns discípulos começaram a dizer, olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, alguns dizem que o Senhor é Elias, Jeremias, ou alguns dos profetas. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse assim, e vocês? Para vocês, quem sou eu? Aí Pedro tem uma revelação profunda. Pedro diz, tu és o Filho de Deus. Pedro é um homem de revelação, irmão. Pedro é um homem de revelação. É nesse tempo, Deus quer levantar homens de revelação, não homens de informação, não homens que sabem muito, mas que sabem, homens que conhecem os segredos. Tanto é que Jesus diz, Pedro, não foi homem que te revelou isso, foi o Pai que te revelou. Homens de revelação, está compreendendo? Lá em João, você vai encontrar João, eu até escrevi aqui, João capítulo 6, depois você vai ver, Jesus está fazendo um discurso e ele anuncia, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E os judeus se escandalizam com aquilo. Como pode? Nossos pais comeram um pão que desceu do céu. E ali Jesus prega para eles a respeito disso. E a Bíblia vai dizer que eles não aceitaram aquele discurso. E começaram a ir embora. Até alguns discípulos, dentre a multidão, começaram a ir embora. Sabe o que Jesus virou para eles e disse assim, vocês também não vão? Não, pode ir. Não está aceitando minha pregação? Não, pode ir embora. A pregação é essa, o nível da pregação é essa, se quiser fica, se não quiser pode ir embora. Jesus era um pastor mais ou menos assim, né, irmão? Quer ir, vai. Entendeu? Aí Pedrão, o homem da revelação, Senhor, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Homem de revelação, homem que conheceu, que recebeu os segredos de Deus. Lembra que eu preguei outro dia aqui sobre os segredos de Deus? Isso é Jesus, é Deus revelando os segredos de quem era Jesus para Pedro.
Está compreendendo? É esse nível, irmão, de revelações que é possível a gente aprofundar, é esse nível de revelações que é possível a gente chegar e conhecer mais a Deus. Sabe, irmãos, através de Pedro, Jesus deu uma revelação para nós muito forte. Se você quiser acompanhar comigo, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Versículo 28. Através de Pedro, de um diálogo com Pedro, Jesus trouxe uma revelação fortíssima para nós. E lembra que eu falei que lá na frente, Pedro faz um questionamento com Jesus sobre tudo que ele havia deixado e renunciado. É nesse momento aqui. Leia aí, versículo 28 comigo. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos para te seguir. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Irmão, bateu na cabeça de Pedro nesse momento aqui. Rapaz, deixei tudo para trás. Jesus está pregando. Aparece um jovem rico e Jesus, sondando o coração daquele jovem, diz para ele assim: ó, falta só uma coisa para você me seguir. Vem comigo. Mas é preciso você pegar seus bens, vender tudo, dar aos pobres e me segue. Ó, Jesus chamou o jovem rico para fazer a mesma coisa que Pedro fez. Larga tudo e vem viver do que eu vou suprir para você. O jovem olhou e falou: não, minha riqueza, meu porto seguro, vou nada. E a Bíblia vai dizer que ele achou aquela palavra pesada aí, foi embora. E Jesus começa a dizer: quão difícil é o rico entrar no céu. E aí aquele burburinho, né? Então quer dizer que não pode ser rico? Que essa é também uma dificuldade que acontece na igreja até hoje. Tem muita gente que acha que crente não pode ser rico. Jesus não disse isso aqui nessa palavra. Jesus não disse que o rico não entra no reino do céu. Jesus disse que aquele que confia na riqueza não entra no reino do céu. É aquele que bota a riqueza acima de Deus. Se espalhou por aí uma coisa de que o crente que é pobre, miserável, anda com aquelas roupas tudo rasgadas, tudo feia. Já viu aqueles crentes que anda tudo mulambento? É aqueles crentes é o mais espiritual, é o profeta, é a mulher da revelação, anda com o cabelo desse tamanho assim, com as sobrancelhas, parece uma taturana, bigode. Já viu? Mulher que não rapa o sovaco. Vocês rapam o sovaco, tá, irmão? É. É mais novo, tá dentro de casa e tá lá a mulher lá, e vai deitar lá com a pretinha lá, e dá um abraço assim, a mulher tá com o sovaco mais cabeludo que o meu, passando o cabelo na minha cara, eu pego a gilete. A turma aí espalhou pela igreja aí afora aí que o espiritual é o crente que anda mulambento. É o que não pode se arrumar, a mulher que não pode fazer uma maquiagem, a mulher que não pode arrumar a sobrancelha, não pode fazer o cabelo, não pode fazer uma unha, não pode fazer nada. Compra a pior roupa, compra só loja, só lá nos bazar lá do bairro, lá, aquelas roupas lá que ninguém mais quer. Compra aquela roupa lá. Nada contra bazar, tá, irmão? Tem uns bazar que quando você até arruma um negócio de jeito. Tá compreendendo? Mas se espalhou isso aí, Jesus não disse isso. Depois, se você quiser, você leia essa passagem aqui, Marcos 10. Tanto é que Jesus, a Bíblia vai dizer que eles não entendendo, Jesus pega e explica a passagem. Quão difícil é os que confiam na riqueza entrar no reino dos céus. Jesus não disse que não pode ser rico. Se você tem dificuldade com dinheiro, tira essa dificuldade de dinheiro do seu coração, irmão. Se Jesus quiser te enriquecer, recebe de bom grado. Você vai comer melhor, vai vestir melhor, vai morar melhor. Está compreendendo? É assim que funciona. Não tem dificuldade com o dinheiro, não. Eu, particularmente, não tenho nenhuma. Se Jesus quiser me enriquecer hoje, pode ficar à vontade. Não tem problema nenhum. Entendeu? Agora, Pedro para e diz: rapaz, o jovem rico não quis fazer o que eu fiz lá atrás, não, velho. Aí eu fico pensando, Pedrão, né? Está perdendo tanta oportunidade de experimentar milagres mais profundos. Mas em algum momento ele faz o comentário: mestre, nós largamos tudo para te seguir. Aí Jesus entra com a resposta. A partir do versículo 29. Eu vou resumir aqui. Não há ninguém que tenha renunciado a qualquer tipo de coisa, que não receba de volta uma recompensa, em outras palavras, aqui nessa terra e no século vindouro, a vida eterna.
Eu quero dizer uma coisa para você: vale a pena renunciar a qualquer coisa que Jesus pedir para você renunciar. Vale a pena renunciar. Vale a pena. Se Jesus disser para você: vende tudo, larga tudo, vem e me segue. Mestre, como vai ser? Não sei. Aquele que chama garante. Aquele que chama sustenta. Era uma tradição dos judeus, aquele que chamava, eu sou um mestre, Jesus era um mestre, eu chamo Jonas para ser meu discípulo, era minha obrigação sustentar o Jonas. É assim com Jesus até hoje, quando Ele nos chama para sermos discípulos dEle, é obrigação dEle, pagar nossas contas, vestir a gente, fazer a gente comer. Tanto é que Ele disse: busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas eu vou acrescentar. Está vendo as aves do céu, elas não plantam, não colhem, mas todo dia Deus as alimenta. Está vendo o lírio do campo, hoje eles estão aí, amanhã vão ser cortados, vai ser lançado no fogo, mas nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então você não precisa ficar preocupado com o que vocês vão comer, nem vestir, pois Deus vai acrescentar todas as coisas na vida de vocês. É o que Jesus está dizendo. Aquele que chama alguém para ser discípulo dele, assume a obrigação. A partir de agora, eu vou prover todas as coisas na sua vida. Nós precisamos entender isso com Deus também. Está compreendendo? E é isso que Pedro está se questionando. E agora, Senhor? Jesus diz: Pedrão, fica tranquilo. Tudo que você deixou para trás vai ter recompensa. Diz a Bíblia: o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Você será recompensado. Não há renúncia, irmão, que fique perdida no tempo. Aí não há renúncia que se perca. Eu sei, irmão, vida cristã de verdade. Quem quer carregar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir Jesus, é uma vida de renúncia. É uma vida de dizer não. É uma vida de dizer não posso. É uma vida de dizer não, não vou. É uma vida, mas está todo mundo indo, mas eu não sou todo mundo, eu sou discípulo. Eu quero andar com Ele. Está todo mundo fazendo, não, mas eu não faço o que todo mundo faz. Eu faço o que o meu mestre manda eu fazer. Então, meu irmão, é uma vida de renúncia. Mas vale a pena renunciar. Vale a pena pegar a sua cruz e carregar ela todo dia uma renúncia, todo dia dizer não. Sabe, irmão, vale a pena. É o que Jesus está dizendo aqui. Está compreendendo? E Pedro continua. É uma verdade, Pedro em algum momento falhou. Jesus anuncia que vai ser preso, vai ser morto. Pedrão diz: não, eu vou contigo até o fim. Aí Jesus diz: não, Pedro, você vai não. Vão me prender e você vai me negar. Pedro negou Jesus, falhou, é verdade. Mas Jesus, após ressuscitar, vai lá na beira da praia, onde Pedrão está pescando. Acende uma fogueira, bota um peixe para assar, um pão, e chama Pedrão de volta. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus perguntou para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe. Isso mostra para nós que ainda que nós que largamos tudo ou vivemos a nossa vida com Jesus, ainda que venhamos a falhar no meio do caminho, Jesus é aquele que está sempre disposto a nos restaurar a sua presença. Pedro se arrependeu e se deu a oportunidade. O interessante é que há um contraste, né, entre Pedro e Judas. Os dois fizeram exatamente a mesma coisa. Os dois fizeram, se a gente for botar em porcentagem aqui, fizeram praticamente a mesma coisa. Os dois negaram Jesus, os dois traíram Jesus. Só que um chorou e foi se enforcar. Está compreendendo? Não vale a pena, irmão, ainda que erre, fugir da presença de Deus. Não vale a pena, ainda que erre, se matar por conta de um erro, se matar por conta de uma dificuldade, se matar por conta de um deslize. Não, irmão, fica aos pés de Jesus e Ele vai te restaurar. Ele ainda é o Deus de misericórdia, Ele é o Deus que te ama, Ele é o Deus que sempre, mais importante para Ele é que você esteja bem, na presença dEle. Tanto é que quando Jesus ressuscita, o que Jesus fala para as mulheres? Vai lá, anuncia para os discípulos e a Pedro que eu estou vivo. Tudo isso é Jesus mostrando para Pedro: Pedro, não desiste, eu vou te colocar de pé. Está compreendendo? Tudo isso Jesus está dizendo para Pedro com isso daí. Sabe, irmãos? E a gente vai ver, Jesus ressuscita, sobe aos céus, e agora inicia a era da igreja mais à frente do trabalho. E Pedro é levantado como um dos líderes dentro da igreja,
junto com Tiago, irmão de Jesus, junto com João. A gente vai ver que Pedro é levantado como uma das colunas da igreja, e Pedro agora chega liderando a igreja ali no movimento de oração. Jesus, até o dia que Jesus subiu aos céus, até a descida do Espírito Santo em Atos 2, levou 10 dias. 10 dias ali a igreja orando, clamando e pedindo. 10 dias a igreja buscando. Vai dizer a Bíblia, depois você lê lá Atos 1, a igreja perseverava unanimemente em oração. A igreja estava orando junta. Aí chega Atos 2, onde vai dizer a Bíblia, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. O Espírito Santo veio. É por isso que nós estamos dizendo aqui desde o começo do culto, Ele está aqui. Ele não vai chegar, irmão, Ele não está vindo ainda. Ele não está aqui para fazer uma visita e quando acabar o culto ir embora. Ele veio para morar. Atos 2, Ele vem e reveste a igreja com o seu poder, batizando o Espírito, com os crentes, com o Espírito Santo e com fogo. Pedrão está lá no meio. O Espírito Santo vem. O interessante é que todos são cheios do Espírito Santo, né, irmão? A minha oração é para que todos saiam daqui hoje cheios do Espírito Santo. Do mais novo ao mais velho, saiam todos cheios do Espírito Santo. Saiam daqui, irmão, e essa pode ser uma noite propícia para você que ainda não ora em línguas, você que não é batizado com o Espírito Santo e com fogo, você buscar isso aqui. Irmãos, faz parte da mensagem diante de Deus. E quando a Adri estava aqui ministrando o último louvor, ela insistia em dizer, pede. E era o que o Espírito de Deus tinha colocado no meu coração. Pastor, o que é que eu preciso para hoje sair daqui batizado com o Espírito Santo, orando em línguas, voando nas asas do Espírito? A Bíblia vai dizer, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre. Ele declarou porventura, o Pai não daria o Espírito Santo àqueles que o pedirem? Irmão, é pedir o Espírito Santo. Eu quero esse negócio aí, eu não sossego enquanto eu quero sair daqui, eu quero orar em línguas. Irmão, você que ainda não foi batizado no fogo, você precisa buscar isso, irmão. Você precisa, sabe, depois da salvação, na minha humilde opinião, depois da salvação, o batismo com o Espírito Santo precisa ser prioridade na vida do crente. Infelizmente muitas igrejas anunciam por aí, venha para Jesus e Ele vai te dar uma casa, vai te dar um carro. Irmão, a gente viu aqui que foi o contrário. Pedro veio para Jesus e na verdade ele teve que dar tudo, não ganhou foi nada, ele perdeu foi tudo. Está compreendendo? Ele não ganhou nada, rapaz. Jesus não deu nem para ele nem um jumento para ele andar atrás. Vai andar a pé do meu lado. As igrejas por aí hoje pregam, venha para Jesus. Você está pobre, Jesus vai te dar dinheiro. Você está isso, Jesus vai te abençoar. Você quer casar, venha que Jesus vai te dar um marido, Jesus vai te dar uma mulher. Irmão, que evangelho feioso é esse? Isso não é evangelho da Bíblia, não. Sabe qual é o evangelho da Bíblia? Posso falar bem a real mesmo hoje. E hoje eu estou igual a Jesus. A palavra é essa. Se quiser, engole seco. Eu te amo, tá, irmão? Brincadeira. Sabe, irmão? O evangelho da Bíblia, na verdade, vem de tudo, dá aos pobres e me segue. Jesus não prometeu nada para nós. Jesus não falou que ia dar nada para nós. Na verdade, Ele disse, você que tem que dar tudo para você me seguir. Está compreendendo? Só que Ele disse que aquele que dá é que vai ter recompensa. E tem muita gente que tem dificuldade de não dar. Ele quer receber primeiro. E Jesus está dizendo, entrega tudo no altar. Depois que você entregar tudo no altar, que eu vejo que seu coração está em mim e não nas coisas, aí eu posso te dar todas as coisas, porque eu sei que eu não vou te perder para as coisas. Nós precisamos entender isso. Porque senão a gente fica com o coração nas coisas, e a gente diz, Deus, o Senhor não me dá as coisas, o Senhor não me dá as coisas. E às vezes Deus está dizendo assim, eu não vou te dar nada, porque eu sei que se eu te der aquilo que você quer, eu vou te perder. E é mais interessante para mim eu não te dar nada, e você continuar comigo, do que eu te dar tudo o que você quer, e amanhã você nem comigo está. Posso pregar ou não posso? Está compreendendo? É o contrário. Está entendendo? E nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. Pedrão está lá.
batizado agora com o Espírito Santo, cheio da glória. E o interessante é que quando Pedro recebe o batismo com o Espírito Santo, junto com a igreja, ele se levanta. Já era ousado sem o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, então, ficou mais ousado ainda. E ele se levanta em Atos 3. Irmão, eu posso te dar um conselho? Leia Atos dos Apóstolos. Leia 30, 50, 60, 100 vezes o livro de Atos dos Apóstolos. É um livro fenomenal. Se você quiser ficar mais apaixonado por Jesus e pela obra de Jesus, leia Atos dos Apóstolos. Você vai ver Atos 2, o Espírito Santo vem, enche a igreja. No próprio Atos 2, Pedro já se levanta, como pregador e anunciando. Estão zombando, vocês estão tudo doidão aí, está bebendo, está tudo bêbado. Não, aí Pedro se levanta. Não tem ninguém bêbado aqui. É somente 3 horas da tarde. Na verdade, sabe o que está acontecendo aqui? É a promessa que está se cumprindo aqui. A profecia de Joel está se cumprindo. Quando ele disse que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. É isso que está acontecendo aqui hoje. Não tem ninguém bêbado. E Jesus e Pedro começa a pregar com ousadia na unção, no poder de Deus. E a Bíblia vai dizer que somente naquele dia são acrescentadas 3.000 almas para Jesus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Que o Deus possa operar de uma forma gloriosa na sua vida, na minha vida, nessa noite. Irmão, que saia daqui pregadores de multidões, que saia daqui ganhadores de almas. Esse é o meu maior desejo, que hoje você está aí sentado, você faz parte disso tudo aqui, mas se for também o projeto de Deus, amanhã você esteja pregando nas nações, você esteja pregando para as multidões, fazendo a obra daquele que te chamou. Sabe, irmão, e Pedro se levanta com ousadia, prega, 3.000 almas se converte. Vem Atos 3, está Pedro e João, que crente cheio do Espírito Santo, ele é unido, né? Crente cheio do Espírito Santo que vive de picuinha de, não tem nada do Espírito Santo, está precisando é muito dele. Mas quando o crente está cheio do Espírito Santo, vem Pedro e João aqui, ó, subiam juntos ao templo para a hora da oração. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegam perto do templo, está lá o coxo na porta formosa, e o coxo estende a mão para eles e diz, por favor, me dá uma moeda. Pedro e João olham para ele, e eu imagino que ele está de cabeça baixa, envergonhado, oprimido pela situação. Pedro olha para ele e diz, olha para nós, olha aqui nos meus olhos, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda, me dá a mão aqui. Colocou aquele homem de pé. A Bíblia que o homem saltou e entrou no templo saltando e louvando a Deus, crente cheio do Espírito Santo, com poder para fazer a obra de Deus. Cheio do Espírito Santo, meu filho, fazendo a obra de Deus. Vem. Sabe, Pedrão mostra mais uma característica do crente cheio do Espírito Santo. Você está caído? Eu não somente te dou uma palavra, eu também te dou a mão. Vem, me dá a mão. Eu vou te colocar de pé. Está compreendendo? E Pedrão está lá, fazendo a obra de Deus. Aí sabe o que é interessante, irmão? Chega a Atos 4. Está aquele burburinho na cidade. O que aconteceu? Que milagre é esse aí? As autoridades começam a ficar doidas. O povo começa a querer ouvir do evangelho. As autoridades olham e falam, não, nós precisamos parar isso. Aí manda prender Pedro e João. O interessante, irmão, é quando chega lá dentro do sinédrio, diante das autoridades, Pedro não estremece. Pedro cheio do Espírito Santo, sabe o que diz a Bíblia? Pedro prega para eles lá dentro. E vai dizer a Bíblia, Atos 4, versículo 13. Esse aqui é um grande segredo para nós que fazemos a obra de Deus. Então, vendo eles a ousadia de Pedro e João, e informado de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Olha, irmão, o segredo do ministério é você estar com Jesus. Eles haviam estado com Jesus, pregaram agora diante das autoridades que queriam prender eles, e as autoridades, em vez de ficar com raiva, ficaram maravilhados. Rapaz, esse homem não sabe nem ler, nem escrever e está pregando com essa sabedoria toda, rapaz. Que poder é esse? Que unção é essa? Que glória é essa? Que graça é essa? Como é que pode? A gente está maravilhado diante desses homens. O interessante, irmão, é que eles preferem obedecer a Deus do que obedecer aos homens.
Eles dizem: não preguem mais no nome de Jesus. Sabe o que Pedro e João diz para eles? Importa primeiramente obedecer a Deus do que obedecer a vocês. E sabe algo que Pedro e João declaram que me marca muito? Pedro e João dizem assim: nós não podemos deixar de declarar aquilo que nós temos visto e ouvido. Irmão, você tem visto e ouvido as palavras de Jesus. Não podemos deixar de anunciar aquilo que temos visto e ouvido. Ouvimos e vimos, impregnou dentro de nós, e agora não somente está em nós, está transbordando através de nós. Queremos pregar, queremos anunciar, não podemos parar de anunciar. Importa antes obedecer a Deus do que obedecer a vocês. Está compreendendo? Nós vamos te prender, nós vamos te matar. Pode prender, pode matar. Eu vou continuar obedecendo a Deus. Está entendendo? Nada para o ministério desses homens, gente. Que unção é essa? Que nada para o chamado, nada faz eles voltarem atrás, nada faz eles dizer: não quero mais esse negócio de fazer a obra, esse negócio de fazer a obra é muito difícil, eu não vou mais na igreja. Nada para esses homens, nem a ameaça de morte para esses homens. Poder esse que se apoderou deles. É o Espírito Santo que está aqui nessa noite. É a glória de Deus que está aqui nessa noite para encher os crentes e fazer dos crentes imparáveis. Nada te para, nem a ameaça de morte te para. Você não deu nenhuma glória. Nada nos para, irmão. Nada nos para. Interessante que esses crentes aqui nunca pensaram em parar. Importa obedecer a Deus do que obedecer a vocês. Está compreendendo? Se recusaram a parar de pregar. Aí vai dizer a Bíblia que o Deus que dava essa ousadia para eles era o Deus que usava eles. E diz a Bíblia: Pedro estava tão cheio de unção que até pela sua sombra estava transbordando poder. Vai dizer a Bíblia, Pedro estava na cidade, quando as pessoas sabiam que ele ia passar naquela rua, as pessoas colocavam os doentes pelas calçadas, para que quando Pedro passasse, somente a sua sombra passasse por cima deles. E vai dizer a Bíblia que eles eram curados, as doenças saíam e os demônios saíam. Irmão, que poder é esse que estava sobre a igreja? É o mesmo que está sobre nós, e que na verdade hoje de repente só precisa ser ativado através de uma consciência dentro dessa palavra, através de você entender que você é crente em Jesus, cheio do Espírito Santo, e o mesmo Deus que usou Pedro é o Deus que quer te usar nessa geração. É Ele que quer te usar, fazer a obra de Deus, exercer o chamado. Pedro é enviado para Samaria. Diz a Bíblia que vem uma grande perseguição. Os discípulos pregam o evangelho em Samaria. Um ministério marcado pelo poder de Deus. Ele chega em Samaria, ora pelos discípulos de Samaria e diz: vocês querem receber o Espírito Santo? Queremos. Toma. E eles começam a orar em línguas e a profetizar. E os crentes de Samaria são cheios do Espírito Santo. Sabe, irmãos, Pedro é enviado para a casa de Cornélio, Atos 10. E vai dizer a Bíblia, é a primeira vez que Deus, através da sua igreja de Jerusalém, faz com que o evangelho seja pregado aos gentios. Sabemos que Paulo, mais na frente, é o homem que Deus usou para abrir e escancarar as portas para que o evangelho chegasse até nós. Mas se podemos dizer assim, o primeiro passo, o primeiro pé que colocou para fazer a obra entre os gentios foi o pé de Pedro. Pedro está na cidade e ele recebe uma visão, num arrebatamento de sentido: olha, vai vir aí alguns homens e eles vão te chamar para a casa do centurião Cornélio, vai junto com eles. E vai dizer a Bíblia que Pedro vai para a gente correr aqui, que eu quero orar com você. E quando Pedro chega lá, Pedro está anunciando o evangelho, e vai dizer a Bíblia que acontece, irmão, o que é o sonho de todo pregador pentecostal, é o Espírito Santo vir e atrapalhar a mensagem do pregador. Vai dizer a Bíblia, estando Pedro ainda falando essas coisas, veio o Espírito Santo e encheu todos eles. Começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Irmão, esse é o sonho de todo pregador pentecostal. Já me aconteceu isso algumas vezes. Já vimos isso acontecer aqui nessa igreja, a ponto de o pregador nem conseguir terminar a mensagem. Como eu queria que Deus bagunçasse esse culto aqui hoje, quebrasse o nosso protocolo, quebrasse o nosso script e dissesse: hoje vai ser do meu jeito, hoje eu vou encher, não precisa nem terminar a mensagem, é só o crente abrir a boca e eu vou encher.
Só que, irmão, para ser cheio do Espírito Santo, a gente não pode ficar voando no culto. Eu lembro quando eu ia para o culto, irmão, que eu ainda não era batizado com o Espírito Santo. Irmão, e o meu foco era só o céu. Meu foco era só o céu. Eu sentava, e no começo eu tinha grande dificuldade para dar glória a Deus alto, e meu sonho era dar glória a Deus alto. Eu vi os irmãos dando glória a Deus, e meu sonho era dar glória. Onde eu estou lá na igreja, onde eu falei, quer saber de uma coisa? Eu estou nem aí, eu vou adorar. Irmão, naquele dia eu comecei a dar um alto. Foi uma realização de um sonho para mim. Desde aquele dia nunca mais eu parei. Por isso que eu dou uns gritos aí, meu filho. Porque eu gosto. Está compreendendo? Era meu sonho, eu não consegui. Agora eu consigo e eu grito mesmo. Está compreendendo? Irmão, eu não queria saber quem é que estava cantando, quem é que estava pregando. Eu não queria saber se a mensagem do pregador estava fluindo ou não estava. Eu estava conectado no céu e sugando o que vinha diretamente do céu. E ali eu só dizia para Deus, eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, eu quero ser batizado com fogo, eu quero falar em línguas, eu estou vendo todo mundo falar em línguas, eu quero orar em línguas também. Irmão, era um desejo do meu coração. E aí às vezes, eu não sei quem já passou por essa experiência aqui, eu estava no culto e aquele momento de glória, parece que as línguas vinham na ponta da língua, mas eu não liberava, eu ficava ainda meio acanhado. Isso é coisa da minha cabeça, estou ouvindo o irmão aqui falar, ai, será que isso é coisa da minha cabeça? Mas um dia, irmão, estou eu no monte, junto com alguns jovens lá da sede, e nós estávamos lá no Monte da Pedreira, e a gente orando, madrugada dentro, e eu dizendo, eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. Irmão, e de repente eu olhei para o céu, e do céu deu 3 clarões de fogo, puf, puf, puf. Irmão, e aquele dia o Espírito Santo veio sobre mim, eu falei em línguas, orei em línguas. Irmão, você precisa desejar o batismo com o Espírito Santo. Precisa dizer, a porta está aberta, entra. Não importa se eu vou cair, não importa se eu vou chorar, não importa se eu vou falar em língua alta, não importa se eu vou pular, não importa se eu vou ajoelhar aqui, não vou conseguir ficar de pé. Irmão, é realmente nesse sentido. Sabe quando você vai para o mar aberto ou para uma cachoeira, sabe até onde ainda vai dando pé? Você está ali, né? Aí você controla. Mas aí você vai afundando, você vai afundando, você vai afundando. Aí daqui a pouco você está boiando, aí você vai para onde a água levar. É mais ou menos assim. Sabe, irmão, você se desligar de tudo e dizer, Deus, hoje eu vou boiar nesse negócio aqui. E eu preciso sair daqui hoje cheio, transbordando, revestido de poder. Irmão, não conheço crente que fica assim, ó. Aí o irmão dá um glória lá e até assusta de tão desligado que ele está. O irmão começa a orar em línguas e ele fica assim. Eu nunca vi um crente desse ser cheio do Espírito Santo. Nunca vi. Agora eu já vi. O crente está nem aí. O céu pode estar caindo na esquerda dele, o céu pode estar caindo na direita dele. Se ainda não caiu na cabeça dele, ele está aqui. Eu quero é a minha porção. Não importa dele, não importa dela, eu quero a minha porção. A palavra diz que é para todos, eu faço parte desse todos, então eu quero é a minha. Está compreendendo? Agora às vezes o pregador está aqui, irmão, recebe, e o crente está lá assim. Passa um mosquito, ele fica acompanhando o mosquito voar. Vai receber não. Está compreendendo? Por isso que às vezes esse negócio de fechar o olho, não é só fechar o olho. É justamente você se desligar de tudo, irmão. Porque com o olho aberto você pode ver o sapato do Jonas, você pode ver a calça do Jonas, você pode reparar se o Jonas cortou o cabelo ou não, você pode reparar se a irmã fez escova ou não, você pode reparar se a irmã está com a sobrancelha de taturano ou não, você pode reparar na maquiagem da irmã, você pode reparar na maquiagem do outro, você pode reparar na roupa do outro. De olho aberto você só vai ver coisa que não presta, e olhe lá se você não vê, até mesmo dentro da igreja, até aquilo que o diabo quer te mostrar. Dentro da igreja, pastor? Aí o diabo fica assim, ó, repara naquele defeito lá da igreja. Repara naquele defeito lá, a pessoa fica assim, não recebeu nada de Deus, só reparou nos defeitos. A irmã que estava cantando desafinou. E o Jonas errou a batida da bateria. E eu acho que a mensagem não está fluindo tanto hoje. Você viu? Ainda sai daqui comentando com o outro, com o fofoqueiro que dá ideia. Graças a Deus aqui não tem isso não, é só o exemplo que acontece aí para fora. Fala amém. Você reparou?
Você não percebeu, não? Nossa. É assim, o demônio. Ele veio para a igreja e viu o que o diabo quis mostrar para ele dentro da igreja. Por quê? Não consegue fechar o olho, se ligar no céu, adorar, independente do que está acontecendo aqui ou ali, e dizer: Deus, hoje é eu e o Senhor tete a tete, eu preciso de unção, o Senhor é a fonte, ninguém que está no meu lado pode me dar nada, então eu vou direto no Senhor. Está compreendendo? Essa foi forte, né? Não estava na mensagem não, foi Jeová que mandou agora mesmo. É. Tinha nem pensado nisso. Hora nenhuma do dia. Passou agora e eu mandei. Aí pega esse civil para você. Entendeu? Fechar o olho. Pode ser, irmão, como eu falei, de olho aberto você vai ver tudo isso. Mas pode ser que de olho fechado você vai enxergar como Isaías enxergou. Eu vi os céus abertos. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E você vai ver os anjos voando, a adoração acontecendo. E você vai sair daqui flutuando nas asas do Espírito, cheio da glória, cheio da unção. Entendeu? Então quando a gente estiver aqui, irmão, inspirado, eu estou suando aqui, parece mais papel, pano de chaleira, irmão. Aí imagina, eu estou aqui pulando, meu filho, dando lugar, querendo que você esteja cheio, você ficar assim. Que hora que vai acabar esse culto aí? Tem uns irmãos que ficam preocupados com a hora, né? O demônio das 9 horas, meu filho. Conhecia esse demônio, não? Te apresento ele hoje. Tem um demônio das 9 horas. Dá 9 horas, meu filho, o demônio começa aqui, ó. Esse culto não vai acabar não, hein? Aí quem gosta de ver Big Brother, vou eu bater de novo no Big Brother. Você vai perder o Big Brother. É. Aí no meio de semana, ó, a novela já começou. Aí ele fica assim, ó. O culto tá aqui, ele tá aqui. Aí ele faz assim lá no relógio. O camarada tá aqui pregando, ministrando, cantando, pregando, orando, fazendo e acontecendo, sapateando no poder de Deus. E ele tá olhando lá atrás assim, ó. Ai. E aqueles, quando vai dando 15 para as 9, ele já começa a fecha a Bíblia, já vai botando na bolsa, ele já começa a arrumar as malas. Vai dando 10 para as 9, meu filho, acabou o culto para ele. Pode estar caindo fogo do céu aqui, labareda de fogo acesa aqui dentro da igreja. Não, ele quer arrumar as malas dele, que 9 horas ele tem que ir embora. Sabe qual é o meu sonho, irmão? É acontecer como acontecia na Rua Azusa, como aconteceu no país de Gales, como aconteceu nos avivamentos aí para fora, que os cultos não tinham hora para acabar. Sabe o que acontecia? Irmão, ia dando 9 horas, 10 horas da noite, sabe o que o ministrante falava assim, irmão? Quem tem que ir embora e amanhã vai trabalhar, você está liberado, nós vamos continuar por aqui em oração. E quem podia continuar, continuava, a igreja não fechava, quem não tinha que trabalhar no outro dia, que estava livre, ficava na igreja orando, os cultos não acabavam. É isso que acontecia nos avivamentos aí para fora. O meu sonho é que aconteça isso aqui. Quando for dando 9 horas, irmão, você trabalha amanhã, você está abençoado, pode ir, eu vou continuar aqui queimando no altar, só saio a hora que a chama apagar, mas enquanto eu estiver orando ela não vai apagar, então não saio nunca. Está compreendendo? Esse é o meu sonho. Está compreendendo? Tem hora para começar e não tem hora para terminar. Mas quando der a hora de você achar, eu tenho que ir embora, vai na paz. Amanhã você volta. Que o fogo vai estar pegando aqui, você pega fogo junto. Está compreendendo? Fala assim, sai demônio das 9 horas. Esse também não estava na mensagem não, ele apareceu aqui agora, já expulsei ele. Lembrei dele, mandei ele para fora de uma vez. É bom que já fecha a porta, né? Ele não aparece mais aqui nem tão cedo. Né? É ruim dele aparecer, ele não é bobo nem nada. Vamos mandar fogo nele. Entendeu? Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Pedro recebeu o poder. Pedro recebeu a unção. Pedro recebeu a graça. Pedro recebeu essa autoridade. E o Pedro, lembra lá atrás, o Pedro que pegou Jesus? Agora vai dizer a Bíblia, a última passagem praticamente de Atos dos Apóstolos que fala do nome de Pedro, é o capítulo 12, fala pouquíssimas coisas mais para frente. Que a história muda, sai de Pedro e vai para o apóstolo Paulo com Barnabé. Mas Pedro continuou pregando o evangelho. Por várias vezes preso, por várias vezes ameaçado, mas nunca desistiu, nunca abriu mão, nunca retrocedeu, porque o Espírito Santo impulsionava ele. O Espírito Santo impulsionava ele.
E aquele que lá atrás negou, mentiu, vai dizer a história que Pedro é preso, está agora em Roma, já no alto da sua idade, mais avançada. Ele já preso e ele é condenado à morte. Por roubar? Não. Por matar alguém? Não. Por pregar o Evangelho. Por pregar o Evangelho. Posso falar um negócio para vocês aqui? Sabe quando é o que o homem começa a viver de verdade? 2 dias são extremamente importantes na vida de uma pessoa. Primeiro dia que é mais importante na vida de uma pessoa é o dia que ela nasce. E o segundo dia mais importante na vida de uma pessoa é o dia que ele descobre o porquê vale a pena, se preciso for, morrer. É o dia que ele descobre o propósito da vida dele. E ele diz, se preciso for, eu morro por isso aqui. Mas eu não nego isso aqui. Eu morro pelo Evangelho, mas eu não nego o Evangelho. Pedro, vão te matar, pode matar, mas eu não paro de pregar. Pedro, vão te prender, eu passo a vida inteira na prisão, vou ganhar aqueles presos tudo, mas eu não paro de pregar. Isso me inspira, sabe, irmão? Isso me motiva. Eu gosto muito de acompanhar no YouTube, depois se você quiser, se você lembrar, pesquisa lá, Missão Portas Abertas. Você vai encontrar a igreja perseguida nos países mais fechados do mundo. E você vai ver testemunhos de cristãos que são presos, torturados, mortos, com alguém dizendo na cabeça dele assim, nega Jesus ou você morre. E ele, cheio do Espírito Santo, olhar e dizer, eu não nego aquele que tanto me amou. Eu não nego aquele que morreu por mim na cruz. Porque a minha vida não é aqui. Eu só estou aqui de passagem, a minha casa é lá. Então se eu negar ele aqui, eu perco a minha morada eterna. Eu prefiro morrer aqui e voltar para casa. Está compreendendo? É testemunho de pessoas, e você vê os terroristas pegar crianças, meninas da idade da Jéssica, e arrancar unha por unha com alicate, dizendo para ela, nega Jesus. E ela dizia, eu não posso negar Jesus. Ele me amou e eu estou apaixonada por ele. É um testemunho, por exemplo, você vê em um país, eu não lembro qual, entra um grupo terrorista dentro da igreja, tudo de fuzil na mão, para o culto, pega a Bíblia, faz uma fila. Quem quiser continuar vivo, é muito simples. Cospe na Bíblia e pode sair. E siga a sua vida normal. E a história diz que muitos crentes chegavam perto da Bíblia e cuspia. Até que vem uma jovem, toma a Bíblia da mão do terrorista, pega a Bíblia, perdoa eles, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Na mesma hora ela toma um tiro de fuzil, cai diante do altar de Deus. Morreu aqui, mas foi para o céu. É esse tipo de crente que a gente precisa ser. A nossa vida não é aqui, irmãos. Nós estamos aqui de passagem para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus. Se tiver que morrer amanhã, amém. A recompensa maior é lá. Não podemos perder isso de vista. Nunca podemos perder isso de vista. O céu ainda é o melhor lugar para o crente viver. Se for preciso ele abrir mão dessa vida aqui para viver no céu, abra mão dessa. Só não abra mão daquela. Está compreendendo? Pastor, se chegar ao ponto de eu ter que pagar com a minha vida, pague com a vida. O Brasil está caminhando para isso, irmãos. Irmão, eu não estou aqui para defender partido político. Mas a grande verdade é que se o país estivesse sendo governado pelos comunistas, você pode esperar uma grande perseguição sobre a igreja, meu querido. Está compreendendo? Você pode gostar do Bolsonaro, pode não gostar.
Você pode ser apoiador do Bolsonaro, do PT, você pode ser esquerda, direita, você pode ser quem for, o assunto não é esse. Mas uma coisa eu sei, é que se a esquerda estivesse no poder, os partidos comunistas, a gente estaria muito pior. Hoje eles tentam fechar a igreja, ainda pode se levantar um ou outro para dizer a igreja é essencial, não pode parar. Se tivéssemos só partidos comunistas aí no Brasil governando, a primeira coisa que eles iam dizer, não abre, deixa tudo fechado. Até começar a realmente perseguir, de bater, de apedrejar, de xingar, de prender. Isso pode acontecer algum dia no Brasil, pastor? Pode. Vai levar, pode ser, se eles ganhar a próxima eleição, que para mim, de verdade, eu oro para que a esquerda nunca mais volte para governar nada nesse país. Nada. Nada. Partido Comunista, eles são contra a Bíblia, irmão. Eles são contra a nossa fé. Como é que eu vou apoiar o Partido Comunista? Como é que eu vou apoiar um presidente de esquerda? Posso não concordar com tudo que Bolsonaro fala, irmão. Posso não concordar e não concordo com tudo que ele fala, não. Eu não sou bitolado. E dizer Bolsonaro e pronto, ele pode dar na minha cara que eu vou estar a favor dele. Não, se ele errar, tiver aqui preso, é pau no lombo dele também. Tem essa de político de estimação, não. Ele fala muita bobagem, tem hora também. Mas entre alguém que defende a família, que defende a igreja, que defende os valores cristãos, eu prefiro ele falando bobagem do que botar o governo de esquerda lá, que é contra a família, que quer erotizar nossas crianças, que quer liberar casamento homoafetivo, que quer fazer tudo estranho e tudo que vai contra a Bíblia. O assunto aqui não é política. Está compreendendo? Se tiver que pagar com a tua vida, lembra disso. A minha casa é o céu. Eu estou aqui só de passagem. Estou aqui só de passagem. E mais do que nunca está perto de Jesus voltar. Fica firme, igreja. Nós temos muitas guerras pela frente aí. Muitas guerras. E hoje nós estamos vivendo o princípio das dores. A gente está orando para o Covid acabar. Mas pode ser que acabe o Covid e venha coisa pior. Entendeu? Eu falei para alguém esses dias, irmã, por favor, não para. A cidade está sob decreto. A cidade está um caos. Mas não para de ser igreja. Não para de ser crente. Não para de estar com os teus irmãos buscando e adorando. Pastor, mas a cidade está em bandeira vermelha. Irmão, nós vamos tomar todos os cuidados possíveis. Mas não para você não esfriar. Para você não desanimar, para você não desviar na última hora. Nós estamos nas últimas horas da igreja na terra. Muito em breve Jesus vem para nos buscar. E a mensagem do arrebatamento, mano, não é uma mensagem de tristeza, não. Às vezes eu vejo uns pregadores pregando sobre a volta de Jesus. Prega numa tristeza, meu Deus do céu, como se fosse uma coisa ruim. A mensagem da volta de Jesus é a mensagem que mais nós temos que dar glória a Deus e aleluia, irmão. A mensagem da volta de Jesus é melhor do que a mensagem de que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar, que Deus vai fazer. A mensagem da volta de Jesus é a melhor a ser pregada. Mas o pregador inverteu, né? O pregador deixou o negócio tudo estranho. Está compreendendo? Irmão, guarda essa palavra no seu coração. Fica de pé para a gente orar. Nós vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos. Ora ao Senhor aí, pede a Ele mais do Espírito Santo nessa noite. Ora ao Senhor aí, fala para Ele, Senhor, eu abro mão de mim mesmo. Eu quero a Tua presença. Eu abro mão de mim mesmo, abro mão das minhas vontades, abro mão dos meus desejos. Abro mão, mas hoje eu preciso sair daqui com essa palavra enraizada no meu coração. Abro mão, mas eu preciso sair daqui hoje com a consciência de que o Espírito Santo está em mim. E que eu preciso ser cheio dele.
e que eu preciso buscar o batismo com o Espírito Santo sobre todas as coisas, ser cheio da glória, cheio do poder, cheio da unção. Nós somos a igreja da última hora. Nós somos a igreja dessa geração. Nós somos o povo que Deus quer usar nesse tempo. Nós somos o povo que Deus quer levantar nesse tempo, para assim como Pedro fazer a diferença, assim como Pedro ganhar almas, curar os enfermos, libertar os oprimidos. Deus é contigo, igreja. O Senhor te reveste, o Senhor te enche, o Senhor te dá graça. Batismo com fogo. Pede ao Senhor, clama ao Senhor, ora ao Senhor. Deus me aviva, Deus me renova, Deus me enche, Deus me enche, Deus me enche, Deus me enche, Deus me aviva. Me batiza com fogo, me batiza com fogo. Essa precisa ser a nossa oração nesse tempo. Quem é batizado com o Espírito Santo, ora comigo em intercessão nessa hora. Quem é batizado com o Espírito Santo, ora em outras línguas em intercessão comigo nessa hora. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, ora em outras línguas nessa hora. Se você não ora em línguas, ora aí agora em nome de Jesus. Pastor, tem muito tempo que eu não oro. Volte a orar, volte a orar, volte a orar. Urabacalabarabacalabarachúria. Isso, crente. Urabacalabarabacalabarasi. Urimiki alavassúria, emacalabarabacalabarasi, epacatarabacalabarassúria, emacalavacia. Vai orando. É você e Deus nessa hora. É você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. Ele está enchendo os crentes. Dá lugar. Quanto mais espaço Ele achar em você, mais Ele vai te encher. Mais Ele vai te encher. Quanto mais espaço Ele achar em você, mais Ele vai te encher. Eia, eia. Vai mais profundo. É você e Deus. É você e Deus. É você e Deus nessa hora. É Barabassi. Deia Barassúria. É Calabaracia. Isso, crente. Vai mais profundo com o Senhor. Pega a tua porção nessa noite. Pega a tua porção nessa noite. Ei, Abarassúria. Equi alabaracia. Equi alabarassúria. Ele. Isso, crente, chora aos pés de Jesus. Busca o avivamento do céu. Busca a glória de Deus nessa noite. Busca. Ei, a calabaraba, calabaraba, calabarassúria. Você que não ora em línguas há muito tempo, volta a orar hoje. Recebe o renovo aí na tua vida agora. Recebe fogo de Deus na tua vida aí agora. Volta a orar em línguas. Volta a orar em línguas. Volta a orar em línguas. Tarabarachúria. Eri calabarasi, calabaraba, calabarasi. Ei, Abarachúria. Se você até hoje não orava em línguas, começa a orar em línguas aí agora no teu lugar.
Não limita o agir do Espírito Santo nessa noite. Se te der vontade de orar em línguas, solta. Ora em línguas. Aleluias, aleluias, aleluias. Santo, 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 santo é o Senhor. Pai querido, Pai amado, vai tocando Jesus. Vai passando, Senhor, de vida em vida aqui nessa noite, Pai. Vai avivando, Senhor. Vai avivando, meu Pai, a fé, Pai, de cada irmão nessa noite. Deus vai transbordando, que o azeite agora que está sendo derramado, Pai, cada vaso aqui vai transbordando, Pai, que cada uma saia daqui nessa noite, transbordando o azeite, em nome de Jesus, Senhor. Peço-te, Deus, nessa noite, vai cortando os laços, Pai, corta laço do inimigo nessa noite, Deus. Cada vida aqui, Senhor, cada família aqui representada, Pai, vai sendo tocada nessa noite, vai recebendo, Pai, livramento do Senhor, vai recebendo, Pai, libertação, mudança, em nome de Jesus. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, Pai, vai trabalhando, Espírito Santo, peço a Ti nessa hora, vai trabalhando em cada área, meu Pai, cada área aqui que cada irmã está necessitando, Pai, de Ti, do Teu socorro. Aleluias, Pai amado, Pai querido, não permita que ninguém saia daqui hoje cheio do Teu azeite, que cada vaso aqui, Pai, saia cheio do Teu azeite hoje, transbordando como agrada a Ti, Pai, transbordando. Se porventura tiver algum vaso rachado nesta noite aqui, Deus, Tu venha consertar, meu Pai, Tu venha consertar, Senhor, em nome de Jesus, para que o azeite não seja desperdiçado, amados, não deixa desperdiçar o azeite na tua vida. Saia daqui, mas saia cheio, permaneça cheio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Levanta suas mãos aos céus nessa noite. Ebarachore-bacalabarassúria. Ebaraciri-micovassúria. Erebarashi. Eribarassúria alabás. Ericalabarassi. Menos de nós, mais do Senhor, mais do Senhor, mais do Senhor, menos de nós. Levante as suas mãos aos céus, que o Senhor continue falando ao seu coração. Vai mais profundo em Deus. Vai mais profundo em Deus. Busca o Senhor com todo o teu coração, e você vai achá-lo. Ele nos trouxe aqui nessa noite para nos ativar com essa palavra, com essa presença, para nos revestir para todas as guerras que temos que enfrentar. Fala comigo assim: Espírito Santo, a minha vida é Tua. Fala: Espírito Santo, me toma para Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte nessa noite, meus irmãos.